Queremos, nesse momento, registrar e agradecer a presença do diretor superintendente do SEBRAE Rondônia, senhor Pedro Teixeira Chaves, e nesse momento gostaríamos de ouvi-lo nesta finalização do Congresso. Boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Teixeira Chaves, sou diretor superintendente do SEBRAE e, em nome de todo o Conselho Deliberativo do SEBRAE, eu quero agradecer aqui, em nome do nosso colega Washington Campos, que é o nosso lutador, batalhador da Minacop, a realização deste evento e, evidentemente, a participação do SEBRAE neste evento. Eu gostaria, primeiramente, de colocar o SEBRAE num contexto geral, porque a importância maior do SEBRAE é porque é uma das poucas instituições deste país que se propõe a ajudar os pequenos. O nome do SEBRAE por si só já se explica, que é um serviço de apoio à micro e pequena empresa. E para que essa instituição tivesse força e ela tivesse consistência e recurso, foi feito a partir da composição do Conselho do SEBRAE, que ele é formado pelas 3 instituições de fomento financeiro ao Estado de Rondônia, que é o Banco da Amazônia, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Ela também é composta pelas instituições de federações da classe produtiva, para que essas pessoas estejam sempre vigilantes e estejam atentas à aplicação do recurso do SEBRAE. Porque o recurso do SEBRAE não cai de uma árvore, ela cai exatamente de uma cobrança compulsória do poder do União em cima das grandes instituições. Então, todos os grandes empresários desse Estado e os grandes empresários do Brasil, eles ficam exatamente com os olhos nessas instituições para que elas sejam vigilantes, para que o SEBRAE seja um instrumento realmente de apoio à micro e pequena empresa, para que ela busque fazer com que as pessoas que pensam em empreender, que tenham qualquer ideia, que elas, primeiro, elas busquem a legalidade. Primeiro, elas busquem o seu CNPJ, para que depois elas possam reivindicar. Porque seria até ultrajante você tirar recursos de empresas do porte da Votorantim, da Camargo Correia e de tantas outras grandes empresas para não aplicar na formalidade. Porque a partir do momento que você tem o seu CNPJ, você responde por ele e o seu CPF está atrelado ao seu CNPJ. Você não é uma pessoa que vai ficar com um camelô às esquinas, buscando as enganações que normalmente a gente vê com as piratarias e coisas falsas, e ter uma instituição como o SEBRAE apoiando. Apoiamos sim, levamos instituições e organizações, principalmente do artesanato, da culinária, para que essas pessoas peguem o nível de sustentabilidade para que elas possuam o seu CNPJ, para que elas, direto ou indiretamente, elas façam parte de uma base tributária, para que a gente não veja, com tantas que nós conhecemos no estado de Rondônia, florescer fortunas que você não sabe de onde veio, fortunas que não têm lastro, porque essas pessoas nunca procuraram saber o que é o CNPJ e nem muito menos o que é o imposto de renda. Então eu acho que nós precisamos sim fazer com que a gente se una em prol da formalização. Então, juntamente no Conselho do SEBRAE, nós temos
instituições como a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação da Agricultura, a Federação das Associações Comerciais, a Federação da Câmara dos Dirigentes Lojistas, e temos, para coroar tudo isso, nós temos a Universidade Federal de Rondônia, que é a universidade que ela é paga também pelos recursos públicos para que ela leve o conhecimento aos nossos filhos. E além disso, temos as duas instituições governamentais que visam o desenvolvimento, que visam a indústria, o comércio e serviço, que é a Secretaria do Planejamento, onde todas as ações de tecnologia, todas as ações de inovações, elas estão na área do planejamento. Porque só assim, só planejando e verificando quanto pequeno é o estado de Rondônia, quando você vê o desenvolvimento do estado de São Paulo, do Paraná, do Rio Grande do Sul, nós somos chamados pelos ministérios, pelo próprio Ministério da Educação, de estado periférico. E isso não é menosprezo. Isso é porque nós somos um estado realmente longe das grandes decisões. E são instituições como o SEBRAE, instituições como a Universidade Federal, como as 3 instituições da base de alimentação financeira desse estado, Caixa Econômica, Banco do Brasil e Banco da Amazônia, as secretarias de Estado, juntamente com o governo do Estado, com as prefeituras, que temos responsabilidade de trazer para o estado de Rondônia inovações tecnológicas, novas formas de se fazer, como você agregar valor. E não esquecendo que nós temos sim, nós temos uma base que nós nunca podemos esquecer disso. Nós estamos na região mais visada do Brasil e de todo o mundo. Nós fazemos parte da Amazônia, nós fazemos parte da Amazônia Andina. Todos esses países que são nossos vizinhos, Bolívia, Peru, mesmo a Colômbia, a Venezuela, o respeito desses países vizinhos pelo meio ambiente, pela sustentabilidade, é muito maior do que o nosso. Quando você sai daqui, passa por Guajará-Mirim, de Guaiará-Mirim a Riberalda, você consegue andar 80 quilômetros, quase 100 quilômetros, com muito pouco desenvolvimento da destruição, que nós chamamos de desenvolvimento, que pode ser chamado de destruição, da mata amazônica da Bolívia. Nós andamos basicamente por 50, 60 quilômetros de mata fechada, infelizmente, ainda andando em cima de terra, e nós sabemos que a falta do asfalto, juntamente com a falta da água, a falta da luz, que todos nós sentimos, isso é um sinônimo de povo retrógrado, um povo que não alcançou uma linha de desenvolvimento suficiente para poder saber e utilizar os recursos que eles possuem. E isso nós nos enquadramos. E aí vocês todos estão enquadrados, porque vocês estão, com certeza, nas diversas áreas do extrativismo mineral. Estão todos exatamente tirando um pouquinho do que o meio ambiente nos trouxe, um pouquinho do que o mundo, né? E para quem acredita na religião cristã, que foi Deus que nos ofereceu isso. E nem pense que está aqui um xiita tentando, não, nada disso. O foco do mundo, o foco de Deus é o homem. O que nós precisamos é trabalhar este homem para que ele não seja simplesmente uma máquina destruidora, para que ele não seja um vetor de destruição, e sim um vetor de desenvolvimento. E não é difícil isso. Para quem está nessa terra e escolheu essa terra para viver com Deus, e que aqui tive meus 3 filhos, e já estou cá há quase 30 anos, e tantos dos senhores estão há mais tempo que isso, sabem
quanto mais fácil seria a gente aproveitar muito melhor os recursos extrativistas que esse Estado ofereceu a todos nós. Quanta madeira ainda teremos hoje nesse Estado sendo trabalhada a 40 vezes o preço que ela foi vendida há 30 anos atrás. Ela não estraga, a madeira não estraga, o ouro também não estraga, muito menos o granito ou a casterita. O que precisamos é impor no nosso nível de administração a gente colocar as linhas e, logicamente, não tem esse negócio para ver uma mulher meio grávida, não existe isso. Então não existe o meio honesto, o meio sério ou o meio ético. Se você escolhe uma linha de defesa da sua família, defesa do seu negócio, defesa do seu patrimônio, se for dentro dessa linha a qual eu estou me referindo, evidentemente que você não pensa. Não existe mais essa coisa do cara que pegou 2, 10, 200 quilos de ouro numa noite e ficou rico no dia para a noite e fez vida, foi bandalheira com esses 20 quilos de ouro, entende? Pagando aí, você sabe, né, aumentando a prostituição do nosso Estado, degradando o nosso Estado, e de repente, 2 dias depois, você estava lá um cara que há 3 dias era bambu rápido, há 3 dias depois estava lá um cara flagelado, pedindo novamente emprego. Então eu vejo que a nossa situação é uma situação, antes de mais nada, nós temos que ter consciência de onde nós estamos. Nós estamos na Amazônia. Nós temos um monte de normas e regras ditadas principalmente por gente que nunca cá esteve. Eu digo que é uma maravilha ser ecologista. A maioria dos ecologistas moram nas coberturas de Ipanema, no mato. Não sabe o que é uma mata, não sabe o que é uma malária, uma febre amarela, nem cor de rosa, de cor nenhuma. Mas escrevem os livros que nós lemos, ditam as regras e as leis que nós estamos submetidos. E nós não podemos fugir disso. Eu, particularmente, não. Eu sou muito bem remunerado para cumprir as leis. Eu faço parte da diretoria de uma instituição, que é uma instituição que ela só existe porque existiu uma lei para tirar o dinheiro da grande empresa com apoio à pequena empresa. Se existiu a lei para tirar esse dinheiro, existe outra lei para a aplicação do dinheiro. Então eu sou um cara que sou proveniente da legalização e, consequentemente, o meu caminho tem que ser o caminho da legalização. Então nós não estamos aqui falando de santidade, não estamos procurando ninguém para canonizar. O que nós estamos falando aqui é que o SEBRAE, antes de mais nada, para apoiar qualquer uma que seja ação dentro do Estado, nós precisamos ver o interesse legítimo da Constituição, das pessoas que estão nos buscando. Podemos tranquilamente, cá estaria hoje uma pessoa que fala 10 vezes melhor do que eu para falar para vocês sobre associativismo e cooperativismo. E eu vou dizer para vocês, não existe grandes regras para se falar de associativismo e cooperativismo. Associativismo e cooperativismo, ele parte de um princípio, a necessidade. Vocês já imaginaram o Bill Gates ou o Emílio de Moraes chegando aqui e diz: eu estou precisando fazer uma cooperativa ou uma associação e eu preciso de vocês. Vocês não esperem isso nunca, porque ninguém rico, ninguém que já está bem sucedido necessita de cooperativismo ou de associativismo. Só precisamos nós de associativismo e de cooperativismo, porque juntos nós podemos ter alguma força, unidos nós poderemos. Um ou outro aqui que conhece alguma pessoa que tenha algum poder, que esteja mais próximo do reino, pode conseguir alguma coisa pessoal, alguma coisa para si, e normalmente é por pouco tempo, porque eu nunca ouvi dizer que um governador, um deputado, um senador ficasse a vida inteira no cargo, pelo menos aqui em Rondônia não. Então nós não temos, nós temos sim
que nos unir com o poder público. Nós temos uma bancada federal eficiente, nós temos 3 senadores de primeira linha, nós temos 8 deputados federais, que são pessoas que, se chamar para vir aqui, se chamar para uma reunião, né, eu pediria até, né, logicamente que não pode ser no sábado e domingo, que é muito difícil. Olha, estão dizendo que eu não posso mais falar. Tá. Aqui eu tinha 1h30 aqui, mas eu falei, não, isso é democracia, eu admito. Só que no folder eu estou com 1 hora, mas tá bom, gosto. Olha, o que eu gostaria de deixar esse recado para vocês: não se unam somente quando Washington chamar para ficar aqui no ar-condicionado, num salão bonito como esse. Façam reuniões periódicas. Vocês precisam ter certeza das instituições que vocês podem buscar, mas não para pedir. Vocês têm que buscar como um direito. Qual de vocês aqui já estiveram para conversar com o reitor da universidade? Agora uma reitora, doutora Berenice Tourinho, uma pessoa extremamente aberta, uma pessoa amazônica. Qual de vocês já esteve na Universidade Federal para que a Universidade Federal tenha aqui um curso de geologia, um curso dirigido à geologia, ou cursos, tantos outros que Minas Gerais já tem há 20, 30 anos. Precisamos sim ir até a Universidade Federal, protocolar, pegar esse protocolo, xerocar, levar em todos os jornais da cidade, dizer que vocês estiveram lá pedindo, porque amanhã ou depois os seus filhos e os seus netos vão saber que vocês foram a mola para que esse curso viesse para cá. Gente, nós temos curso de educação, de pedagogia, de matemática, física, química, de tudo que vocês pensarem, no estado, onde a base principal desse estado são as ciências agroextrativistas. Nós temos minerais de todas as espécies no nosso estado. Quem de vocês já foram até o DNPM para conversar com o senhor de Olindo e com os palestrantes que aqui estiveram ontem, para verificar como é que está a situação do DNPM? Se o DNPM tem técnicos à disposição para apoiar vocês, para trabalharem, ou se eles estão na penúria, em prédios caindo aos pedaços, que muitas vezes os próprios técnicos se unem para trazer o café e o açúcar para fazer o cafezinho que vocês tomam lá, que também tomam lá. Então, o que nós precisamos, não adianta, a nossa vida não pode ser uma mão única quando você trata com relação à via da receptividade. Tem que ser uma estrada de 2 mãos. Você não pode só pedir, você também tem que oferecer. A mesma situação é com a nossa CPRM. Sabemos o que a doutora Helena e tantos outros técnicos necessitam do nosso apoio, porque vocês podem ter certeza, uma solicitação do Washington sozinho é muito diferente de um pedido de reunião com 10 ou 12 ou 20 de vocês fazendo essa solicitação. Eu estou dizendo isso, né, é como rezar o Padre Nosso aqui. Quantas vezes a gente escuta as mesmas coisas e continuamos na inércia? Nós não fazemos nada. Então não, o cooperativismo e o associativismo nos auxilia com relação a isso, nos leva a essa situação. Essa união que o Washington está buscando com os nossos vizinhos e irmãos, a Bolívia, o Peru e outros países andinos, eles têm as mesmas dificuldades. Nós precisamos nos unir quando nós tratamos, né? A gente fala da Amazônia andina, a Amazônia como um todo, né? Vejo aqui, né, professores da universidade, são batalhadores, mas sozinhos eles não fazem nada. O que é que eu proponho para vocês? Né? Nós tivemos
duas falhas seguidas, né? Uma foi realmente por motivo de doença. Nós não podemos trazer um consultor de Minas Gerais, né? Porque eu só preciso ter mente a passagem de volta, porque a passagem já estava com ele, né? Eu preciso justificar isso, né? Por motivo de doença na família. E a mesma coisa, nós tivemos uma consultora que viria falar sobre associativismo e cooperativismo. Então nós deixamos, Washington, pelo SEBRAE, essa colocação, que você, eu sei que é como eu estivesse estando aqui, né, no Vale Curso, né, mas de que todos vocês, né, através da pessoa do Washington, que é um batalhador pela classe, né, outro dia eu li na televisão, de terça ou quarta-feira, quem entra no meu quarto, o Washington, até através da televisão, né, defendendo todos vocês, convidando todos nós para estarmos aqui. Nós discutimos muito com o Washington e com o Paulo da organização, né, sobre a questão de você fazer um evento num feriado sábado e domingo, sabe? Vocês vejam bem, eu estou dizendo isso porque eu tenho um pé em cada canoa. Eu também sou empresário, também coloco calça jeans, também coloco uma camiseta, me sujo de barro, empurro meu carro, tá? E por outro lado também tenho um cargo que exige que para falar com vocês eu coloco um paletó, entende? Uma calça dessa aqui que balança, entende? Um sapato mais trabalhado. Então eu tenho essa, e consigo verificar isso. Mas hoje a maioria das pessoas que falam bem, que têm conhecimento, normalmente são pessoas em que os únicos dias que eles têm para dedicar às suas famílias é realmente um feriado, um sábado e um domingo. Eu não posso forçar que essas pessoas venham, porque a princípio são pessoas que na maioria das vezes têm altruísmo, têm conhecimento, e não é o dinheiro que fala alto. Se o preço dele era 5 mil ou 10 mil para falar aqui, se eu dissesse que dava 20, eu não posso. Mas se eu pudesse, ele não viria da mesma forma. Ele se enganou quando nós trabalhamos essa agenda com ele há 120 dias atrás, quando nós trabalhamos juntamente com o Washington sobre a vida dessa pessoa. Então eu não posso estar aqui dando desculpas pela doença de alguém ou pela almofadinha de alguém que não pode deixar a família no final de semana, porque aqui estão vocês, os interessados. Mas o SEBRAE coloca à disposição, tá? O nosso curso, o curso de associativismo e cooperativismo não foi por isso. É porque realmente, né, uma pessoa está inclusive, né, hospitalizada e ela não pôde vir. Eu acho que contrato de família, filho pequeno, meu amigo, aí você pode me chamar para ir para o céu. Eu não vou vir aqui que eu vou ficar com meu filho que esteja doente, somente ele pequeno. Mas a gente coloca à disposição. Né? O que essa pessoa de Minas Gerais queria falar, ela iria tratar sobre o assunto da univesaria. Mas o APL, né? O que é o APL? Que é o arranjo produtivo local. Quer dizer, o APL, ele nada mais é uma coisa simples, fazem umas siglas para falar, né? Tornar difícil coisas tão fáceis. Seria a mesma coisa que eu juntar. Tá? Se eu for trabalhar com confecção, eu tenho que estar próximo, ou ter contato com alguém que faça o tecido, eu tenho que estar próximo com alguém ou que faça o zíper, que faça o botão, que faça a linha, e tenho que estar muito mais próximo da pessoa que saiba costurar. Então eu vou unir no mesmo elo, no mesmo projeto, as pessoas que eu preciso para agregar valor ao cara que faz o tecido, ao cara que faz o botão, ao cara que faz o zíper, à indústria que faz a linha. Porque sozinho eles não seriam ninguém. Se não juntar esses três elos, não tem como você estar com uma roupa, porque ninguém faz uma roupa que não tem alguém que saiba costurar, uma roupa que não tem um botão ou que não tem a linha. Na univesaria não seria diferente. Seria esse trabalho que o Washington faz com vocês através de uma cooperativa de mineração. Eu teria que ter um elo com alguém que tivesse a ciência da univesaria. Não poderia estar atrelado
um ao outro e nem somente a um, mas vários. Eu teria que ter também alguém que tivesse a ciência de ensinar. Hoje, numa área onde você trabalha com valor agregado muito alto, como é o ouro, você não pode ter uma pessoa só que trabalha determinado elemento, que seria, no caso, a universalia. Seria uma coisa da gente tentar trabalhar, né? Evidentemente que aí estariam todas essas instituições que eu citei, o DNPM, o CBRM, o governo do Estado, todos têm, porque você não faz uma escola de universalia da noite para o dia. Se vocês bem lembram, o primeiro ouro que nós vimos falar da extração, quem fez foi Dom Pedro II, ou seja, na época do Império. Então a gente gostaria muito de tratar esse assunto hoje com você, com a sua diretoria. Evidentemente que todos vocês, né, são cientes de qualquer reunião que essa diretoria faça, porque vocês precisam cobrar isso. O presidente de uma cooperativa não é Deus, ele não pode fazer tudo sozinho, porque um presidente de uma cooperativa ou de uma associação, quando tudo dá certo, ninguém lembra dele, ninguém lembra dele. Quando tudo dá errado, lembra dele, da mãe dele, da mulher dele, dos filhos dele, e normalmente com nomes não possíveis de serem falados aqui. Então eu acho que a gente precisa vestir a camisa, nós precisamos estar juntos. Eu gostaria muito, tá, de que vocês entendessem o porquê da situação com relação à palestra de associativismo e cooperativismo não está aqui acontecendo por tipo de doença na família, mas que nós colocamos isso à disposição. Estaremos também, tá, tranquilamente à disposição de vocês, né, juntamente com a universidade, com todas essas instituições já citadas, para que nós possamos discutir como é que cada uma dessa instituição pode dar a sua contribuição. Nós temos o Instituto Federal, o Instituto Técnico Federal do Estado de Rondônia, que eles ainda estão buscando que cursos eles vão dar aqui. E com certeza a gente pode influenciar isso, fazer com que amanhã ou depois a gente tenha aqui uma escola de ourivesaria. E eu nunca deixo, fala do ouro, eu acho o ouro meio assim, né, parece uma coisa mais de elite, mas nós temos a escola da gemologia. O nosso estado tem um número muito grande de gemas bonitas, preciosas e semi-preciosas, que podem ser trabalhadas com ouro. E que juntos, com certeza, vocês terão muito mais forças para alcançarem outros mercados, para que o seu produto, agregando valor, você faça com que, a gente sabe que bem trabalhado, 10, 15, 20 gramas de ouro, você tem um preço de 100 gramas de ouro. Em qualquer peça bem feita, que ela se diferencia, que ela tenha um padrão amazônico, que ela busque as raízes de onde esse ouro foi extraído. Foi-se o tempo que a maioria dos garimpeiros pegavam o seu ouro, colocavam num lenço, embrulhavam, fazia até uns bolsos assim dentro da calça, né? Parecia até outra coisa, mas era ouro, e levavam para negociar em outros lugares. Hoje os tributos caíram um pouco mais, a perseguição com relação ao trabalho da universalia está muito mais reduzida e precisa melhorar um pouco mais. Então nós precisamos sim agregar valor no estado de Rondônia, fazer com que esse produto seja trabalhado no estado de Rondônia e que vocês sejam os detentores da tecnologia que seja utilizada na melhoria e no trabalho de design dessas peças. Porque, gente, com certeza, sabe, você pode pegar uma bola de ouro de 200 gramas, que ela vai valer menos do que um pingente que tenha qualquer sinônimo de um design importante, como Ergonevich, como Calvin Klein, tantos outros. E não é difícil chegar nesse povo, porque o que vocês possuem, a garra que vocês têm para conseguirem trabalhar esse produto, vocês podem ter certeza, é muito mais importante. O design vem atrás de vocês se você tiver uma boa produção. Então eu coloco novamente o Sebrae aqui à disposição.
Gostaria muito de agradecer o convite do SEBRAE na sua participação, juntamente com a Federação das Indústrias, né, que é um dos nossos conselheiros, e colocamos à disposição, e o Washington está aí para todos vocês com esse crédito da palestra, que é associativismo e cooperativismo, que possamos fazer junto. E contem sempre com o SEBRAE, contem sempre com todos os trabalhos que a gente possa fazer, unindo o DNBM, o CBRM, trazendo a legalidade, indo para a junta comercial, criando os nossos CNPJs para quem quiser bater asas na cooperativa. A cooperativa você entra e sai a hora que quer, né? E normalmente entra pequeno e sai grande. Quando vê que está dando, sai. A cooperativa não é mais necessária. Mas é um dos papéis da cooperativa, é fazer com que todos se fortaleçam. E quem tiver o suficiente para bater mais bata, né? E que seja mais um parceiro. Então, aqui em nome de todo o Conselho do SEBRAE, da nossa presidente, Joana Janora, e toda a diretoria executiva e os técnicos do SEBRAE, eu gostaria de agradecer a nossa participação. Nosso muito obrigado.